Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a nossa eletiva Moda e Estilo. Estou aqui com a minha colega de trabalho, a professora Jucimara, e estou também com 3 alunas mais que especiais convidadas aqui do nosso programa de hoje. Ana Clara, Júlia e Rafaele. Bom, professor Johnny e professora Jucimara, a pergunta que não quer calar, de onde surgiu essa eletiva, Moda e Estilo? Eu acho que sempre foi o meu sonho, né? Fazer uma eletiva voltada à moda, né? Quando eu estudei, tinha muito aquela questão de desfile, do lixo ao luxo, desfiles de moda no geral na escola. E eu sempre gostei muito de moda, né? Eu já tive uma loja de roupa por 7 anos. Eu já trabalhei em um ateliê de noivas lá em Itapetininga, né? Onde eu aprendi muito, inclusive. E sempre foi um desejo meu, muito grande, trabalhar com moda em escola. Principalmente para bater na questão de estereótipos, né? Que o menino não pode aprender a costurar, segurar uma tesoura, que a menina, para ela ser da moda, ela precisa ser magra, ela precisa ser alta, precisa ser branca, ter olhos claros. E sempre foi um sonho que eu tinha de trabalhar com moda na escola. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Jucimara, para quem não me conhece. Eu comecei meu trabalho na parte sempre da inclusão, né, nas escolas. Eu iniciei como professora de educação especial no ano de 2019 e desde então, este agora é meu primeiro ano como PEI, né? Sou professora intérprete de Libras na escola Ari e trabalho com uma aluna que é do primeiro ano do ensino médio. O professor Johnny conversou na mesa, né, onde nós nos sentamos todas as tardes, falou sobre esse projeto da eletiva. Eu tenho uma bagagem também, né? Vim de escola pública a vida inteira, né? Estudando ali em escola pública, mas sempre gostei muito de moda também. Trabalho também fora da escola, às vezes como modelo fotográfica. Juntamos as ideias, né? E conta pra gente como que é essa parceria dentro e fora da escola. Como vocês unem forças? Olha, eu converso muito com a Ju, né? A gente até tem esse pensamento em comum, né, Ju? E Deus, ele não planta o sentimento de um projeto, né, no seu coração se não for para dar certo. Pelo fato, talvez, de eu não ser daqui da cidade de Tatuí, eu tinha esse impedimento, né? E eu conversando com a Ju, né, na nossa mesinha lá sagrada, que a gente chega todos os dias, falei, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Não sou daqui, né? Não conheço ninguém. Como que eu vou conseguir realizar um desfile de moda de uma forma que eu trabalhe a inclusão, de uma forma que eu confeccione roupas em tão pouco tempo, né? Foi um desafio enorme, mas eu sabia que de alguma forma Deus iria colocar anjos no meu caminho para que eu conseguisse realizar isso através da escola, através da educação. Quando o professor Johnny me convidou, né, para participar da seletiva, meu coração se encheu assim de alegria. Primeiro porque como é meu primeiro ano também de PEI, eu consegui perceber o carinho que os alunos têm, né, com um projeto que você cria, as ideias que você leva até eles, eles querem transformar, né, em algo maior do que a gente já pôde imaginar, também para trabalhar a inclusão. E com essa bagagem que eu tenho, eu consegui trabalhar com o Johnny, a gente conversando sobre isso também, que o que acontece, né, eu falo que, como assim a gente compartilha todos os dias, que Deus, ele é maravilhoso. Não, às vezes a gente coloca uma coisa no coração, a gente acha que é impossível, mas às vezes aquela pessoa que está do nosso lado, ela pode ter um sorriso, pode conhecer outra pessoa que pode nos ajudar. Todas as ideias que nós temos, nós sentamos, conversamos, eu fui convidada e eu nunca passo na frente dele de nada. A gente senta, conversa, é uma parceria mesmo. Não existe essa hierarquia, né? Então a gente sempre trabalhou em conjunto mesmo. A gente sempre trabalhou junto ali. É muito gratificante ver os sorrisos desses alunos. Hoje nós temos somente 3, mas... São 23 ao todo. São 23 ao todo, mas os modelos, né, que nós temos. Então, assim, vai ser um trabalho incrível. Eu fico muito feliz mesmo. Já chorei bastante com o Johnny, de felicidade. E hoje eu não vou chorar, prometo. Bom, agora vamos aos protagonistas, né, dessa história. Os alunos da eletiva Moda e Estilo. Podem se apresentar, meninas, e falar pra gente, então, um pouquinho quais foram as expectativas quando vocês se inscreveram para essa eletiva. Bom, prazer. O meu nome é Ana Clara. E a expectativa que eu tinha nessa eletiva eram grandes. Bem antes de eu entrar nessa eletiva, na verdade foi bem o destino eu ter entrado nela, porque no dia que era pra eu ter escolhido essa eletiva, eu acabei faltando. E eu sabia que ia lotar bastante, então eu não tive muita crença que eu ia conseguir por ter faltado. Só que como eu já conversava com o Johnny, eu sou uma grande amiga do Johnny, ele colocou eu lá e quando descobri disso, eu fiquei muito feliz.
Então, no dia que teve, né, a apresentação lá das eletivas e tudo, a do Johnny foi a que eu mais achei interessante, de modo e estilo. Na hora de escolher, tinha os cartazes e tudo lá da Vogue, essas coisas, eu achei bem interessante. A minha eletiva, na verdade, eu faltei no dia de escolher. Infelizmente, eu havia caído em uma outra eletiva. Mas, graças a Deus, eu consegui pedir pra me mudarem. E o professor Johnny já falava muito da eletiva e eu gostei muito. Vamos lá, gente. Como que tá a animação e o empenho de vocês até aqui? Bom, o empenho da gente, a gente tá colocando tudo de nós mesmos, porque essa eletiva vai ser muito impactante, uma das melhores que já teve no Ari, porque todo mundo tá se juntando, todo mundo tá trabalhando junto. E isso é muito bom porque a gente fez novas amizades, a gente aprendeu coisas que jamais aprenderíamos se a gente não tivesse entrado, e é muito bom, é muito gratificante. Eu também, eu acho muito legal, na verdade, de estar juntando várias pessoas, assim, diferentes na eletiva, tá tendo essa inclusão toda, e eu tô achando bem legal também. Eu tô gostando muito, a gente já fez muita coisa e eu acredito que vai ter muita coisa pela frente, mas é uma eletiva, tipo, é uma coisa única. Tá sendo um momento único. Com o decorrer das aulas da eletiva, como foi se surpreender com as atividades? Estão gostando do que estão realizando até agora? E aí, meninas? Eu tô achando muito legal de aprender coisas novas, a gente costurar, da gente fazer os moldes, tudo foi muito legal. Tá sendo, como eu disse, uma coisa muito diferente, tá sendo uma oportunidade de vida, mas eu acho que, tipo, por mais importante a eletiva que tem em cada escola, eu acho que essa aí é uma coisa muito diferente para uma escola. Bom, eu achei muito diferente e eu gosto do que a gente está aprendendo. Eu gosto realmente do que a gente está desenvolvendo. É algo que realmente é único para cada pessoa, é único o que a gente está fazendo, o que a gente está desenvolvendo, as coisas que estamos aprendendo. E eu acho que vai ficar para a história isso. Pra gente, para todo mundo, porque não é só a gente que vai estar incluído nisso, é todos que estão em volta. Nós temos mais uma pergunta, e essa pergunta eu acredito que, assim, a escola inteira quer saber, porque os alunos que não estão nessa eletiva, eles querem saber, né? Conta pra gente só um pouquinho, porque eu sei que se a gente perguntar mais coisas, vão surgir, né, novidades, mas como que tá sendo a experiência de vocês estarem fazendo parte da seletiva? Saberem que vocês fazem parte de uma coisa muito grandiosa. Tá sendo incrível, tem muitas coisas pela frente, coisas que vão realmente impactar muito o Ari. O que talvez nunca tenha acontecido vai acontecer. Eu não posso dizer muito porque eu realmente não sei muito. É algo que é surpresa até pra gente, porque eles não contaram pra gente. E isso que tá deixando a gente mais motivado, mais animado, porque eles estão colocando fé e força na gente. E é algo que é além do que a gente imaginava. A gente vai desenvolver muitas coisas novas, a gente vai impactar bastante, a gente veio pra causar e a gente vai causar. Então, eu tô gostando muito de aprender coisas diferentes, sabe? Eu, na verdade, tô muito lisonjeada de participar disso tudo. Bom, eu acredito que isso vai ficar realmente pra história do Ari. E, tipo, daqui a anos vão falar até, nossa, quando... lá em 2025 teve uma eletiva de professor Johnny de artes, de moda. E tá sendo uma coisa super diferente. Eu acredito que outras pessoas vão ficar muito invejadas porque a gente participa da eletiva. Mas tá sendo uma das melhores eletivas que eu já participei. Agora, tudo começa, né, a ter um significado muito importante, não só nessa eletiva, mas também pro Johnny e na minha vida pessoal. A gente falou no começo, né, que Deus manda anjos, e quando o Johnny me falou isso, eu falei que a primeira pessoa que viria à minha mente pra poder convidar, né, abrir as portas, que também abriu o coração e as portas, tanto na minha vida pessoal como profissional, foi no ateliê do Edson. Ele fez o meu vestido de noiva, ele proporcionou coisas que eu acho que ele nem imagina na minha vida, até hoje, né? Continua com a equipe dele, que é maravilhosa, mas nós temos uma pergunta com muito carinho pra vocês, meninas, que eu acredito que até o Edson gostaria de saber, né? Sobre essa pergunta. Eu sei que vocês fizeram uma visita super especial no ateliê Edson Noivas, aqui na cidade de Tatuí. Como foi essa experiência pra vocês? Porque, assim, a minha experiência do professor Johnny é uma. Sim. E se a gente começar a falar aqui, a gente chora. Mas a gente quer também saber a experiência de vocês. Qual foi o sentimento? Como é que foi conhecer esse ateliê e esse trabalho? Foi realmente incrível. As roupas que a gente viu, o preparo que eles teve, sabe? As roupas que eles
mostraram pra gente, dá pra ver que é muito carinho, muito esforço, muita determinação. E é algo que realmente enche os nossos corações se a gente parar pra pensar. Que a moda não é algo superficial, como algumas pessoas costumam dizer. Que não é só pela aparência, é pelo carinho, é pelo amor, é pelo esforço que a gente coloca no papel. Depois a gente passa pro pano, pro tecido e acaba transformando em algo bem mais profundo do que só uma roupa, só um pedaço de pano. Foi muito incrível mesmo, como a Ana disse, né? Ver uma pessoa assim que tem experiência já nessa área com roupa e tudo, ver uma pessoa que enche, assim, gosta mesmo de moda e tudo. E eu fiquei muito encantada com os vestidos, como ele faz as coisas rápido, assim, foi muito legal mesmo. Bom, foi como ter abrido a porta do paraíso, porque, nossa, tinha muito vestido de tudo que é cor lá. Mas foi um lugar muito... Acolheram a gente muito bem, a gente deu um grande passo, porque ele ensinou uma boa parte pra gente. E eu fiquei impressionado o fato dele conseguir, tipo, fazer o vestido em 15 minutos lá, foi muito rápido. Bom, vamos lá, meninas. Ainda falando nessa questão de experiências, né? Experiências novas, né? Como que tá sendo pra vocês hoje? Tá aqui nesse lugar, né? Inclusive agradecer ao Kleber e ao João, que proporcionaram esse momento, né? Pra gente da escola. Estar aqui no estúdio de podcast, né? O que passa na cabeça de vocês? O que vocês estão sentindo de estar aqui? Bom, primeiramente, nervoso. Confesso que eu fico meio nervosa, mas é incrível, porque eu nunca participei disso. E eu não teria essa oportunidade se eu não tivesse estado nessa eletiva, que tá proporcionando tantas coisas novas pra gente que realmente não tem como esquecer. Vai ficar com uma memória muito boa na nossa mente e tá sendo diferente e incrível. É bem diferente mesmo essa experiência, acho que vai ser uma boa memória pra gente. É um sentimento único, é uma coisa única, né? Vamos lá, meninas. Então, falando ainda sobre sonhos e projeto de vida, né? O que essas aulas de eletiva da Moda e Estilo já mudaram na forma como vocês se enxergam no futuro? Primeiramente, que quando eu entrei lá, foi mais porque eu achei incrível, eu achei diferente. Só que aí eu fui me aproximando, fui entendendo mais, me aprofundando, e isso realmente entrou na minha cabeça. É do meu projeto de vida, no que eu quero ser. E descobrir coisas novas realmente muda o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, como a gente quer ser, o que a gente quer ser. E essas experiências são muito boas, porque a gente realmente descobre o que a gente quer. A gente sente o que a gente quer, e eu realmente gostei muito. E é um projeto de vida que, se eu seguisse, eu tenho certeza que eu amaria, eu tenho certeza que eu me aprofundaria. E eu só tive essa oportunidade graças a essa letiva, graças a Jucimara e graças ao Johnny. Bom, eu entrei porque eu achei interessante isso de moda e tudo, só que foi muito mais do que eu esperava. É uma coisa assim que eles ensinam uma coisa específica, mas isso ajuda a gente a pensar mais na gente mesmo, sabe? Do que a gente quer no futuro. Eu acho bem interessante. Na minha vista, antes, ser estilista não era muito minha vibe, assim. Eu nunca gostei muito, assim, de ser presa a uma coisa só. Mas conhecendo a eletiva de moda e de estilo e moda, eu fui percebendo que abriu muitas portas pra minha vida e que eu consigo me aprofundar aquilo. Certo, vamos lá, meninas. E de agora até o fim da eletiva, quais são as expectativas de vocês para a grande apresentação final na Culminância? O que vem por aí? Tem muita coisa e as minhas expectativas estão lá em cima. Só que tem um porém. Tem muita coisa que vocês não fazem ideia. A eletiva não vai ser só uma eletiva. A gente veio pra impactar, como eu falei. Vocês vão se impressionar com o que a gente tá preparando. Vocês vão se impressionar com o que vai acontecer. E lá na frente vocês vão entender bastante do que a gente tá falando. Então, eu tô bem curiosa pra saber o que eles estão preparando e tudo. Eu acho que vai ser uma coisa que realmente vai ficar na história do Ari, né? As pessoas vão lembrar. Como a Ana falou, né? Vai ser uma coisa pra impactar mesmo. Eu acredito que vai realmente impactar muito. Vai ser uma coisa que vai ficar marcado, que muitos professores vão ficar com inveja e vão querer fazer essa letiva de moda futuramente. Mas todo mundo vai ficar de boca aberta, vai ficar todo mundo chocado e vai ver o quanto a gente tem potencial. Meninas, é incrível ver tanta dedicação de vocês. Eu acredito que na cabeça do professor Johnny, que ele é o idealizador de tudo isso, né? Eu fui convidada, já ecoa na minha cabeça, eu imagino na cabeça dele. A cada aula que passa dessa letiva, a cada aprendizado novo de vocês, qual é o sentimento? O que vocês adquiriram com isso? O professor conseguiu passar o que pra vocês? É transformador ver isso, sabe? Eu consigo ver o brilho no olhar de vocês, né? Igual eu falei que quando vocês foram lá no Edson e tudo mais que a gente acompanha na escola. Mas qual é o sentimento de vocês?
eu me senti muito acolhida. Quando eu entrei na seletiva, foi muito legal. A gente começou baixinho, assistindo 2 filmes. Foi incrível, ele começou a se aproximar da gente. E eu me senti acolhida na seletiva. Eu realmente me senti muito acolhida. E as experiências que a gente teve, o que a gente aprendeu, é algo que a gente pode levar pra vida, é algo que a gente pode seguir ou não, mas sempre vai estar ali, entendeu? Não foi em vão o que vocês estão fazendo, nunca vai ser em vão o que vocês estão fazendo. E eu acho que todo mundo que tá na seletiva tem que ser grata a vocês, porque esse desenvolvimento, esse carinho que vocês colocam na gente, é algo que poucas pessoas têm. Então, eu acho muito lindo isso, o sonho de vocês, né? O Johnny entrou com esse sonho na escola também de criar isso de moda, quebrar esses estereótipos, né? Eu também, quando eu entrei, eu tinha isso, de que modelo tem que ser alta, magra, essas coisas. Mas você incluiu mais pessoas nisso, pessoas diferentes. Eu achei muito lindo isso. Bom, o tanto que a gente não tinha tanta amizade assim, com a eletiva a gente foi percebendo que trabalhar junto é uma boa opção, é um novo jeito de fazer boas amizades, e você vai percebendo que você vai se aproximando de pessoas que você, tipo, nunca esperou. É incrível, meninas. Isso porque só temos 3 aqui hoje, né? No total são 23, né? Sim. Alunos, mas... 25 modelos. Mais 25 modelos. E agora a pergunta é pro professor Johnny. Professor Johnny, eu sei que tudo isso é uma batalha muito grande, né? Como professor, todos os dias você leva o ensino pra sala e tudo mais, mas sobre essa eletiva, qual é o seu sentimento? O que você sente, assim, depois de você ver esse relato dessas alunas e também saber que tudo isso acontece na escola e os alunos lembram de você? Olha, eu sou meio chorão também. Uma coisa que me pegou muito lá na escola de vocês foi que, a princípio, quando eu cheguei lá, eu achei que talvez pelo meu jeito, pelo meu estilo, né? Sempre moda e estilo, parece que os alunos não tinham ido muito com a minha cara. Eu me sentia meio, sei lá, distante da realidade da escola. Conforme as aulas foram avançando, eu fui conhecendo mais vocês, eu fui mudando meu estilo também, aprendi coisas novas com vocês, e é muito gratificante pra mim, por exemplo, na hora que eu vou jantar, às vezes eu tenho que tentar me esconder, porque vocês me procuram o dia todo, e isso pra mim é muito legal. Eu realmente fico muito feliz quando vocês me procuram. Professor, olha, consegui tampinha pra gente usar na roupa, eu consegui lacre pra usar na roupa. Tem a Rabeste também, que apareceu lá com umas joias que era da mãe, que ela trouxe, que a mãe achou muito bacana. A mãe da Ju falou que é minha fã, né? Um beijo, mãe da Ju, de eu estar conseguindo, de alguma forma, junto da professora, junto da gestão da escola, tornar vocês protagonistas, né? Vocês são o porquê que a gente tá fazendo esse projeto. Vocês estão engajados, vocês estão motivados, vocês mandam foto, mandam mensagem, mandam ideias. Eu fico louco que eu falo, gente, não tem mais tecido. Daí eu falo, brinco com a Ju, né? Mas Deus vai preparar, a escola também ajuda. E é esse sentimento, gente, de pertencimento mesmo. Não só de professor e aluno, mas é todo mundo no igual. Todo mundo trabalhando no mesmo propósito. E eu tô muito feliz. Agora, meninas, eu queria saber de vocês uma coisa. Eu acredito que os alunos que não estão participando da seletiva tem várias questões ali que eles querem saber. Porque eu e o Johnny, a gente pede segredo, segredo, segredo toda hora pra vocês, né? Ah, não pode falar, não pode contar. A gente precisa que vocês guardem esse segredo. De algumas coisas tem que vocês conseguem guardar lá no fundo, mas tem outras que não, né? Então vamos lá. O que vocês diriam para os demais alunos do ARI? Vale a pena você ter um sonho? Se dedicar a uma aula, a um projeto de vida? O que vocês têm a dizer sobre isso? Vale a pena você prestar atenção em alguma aula, você aprender coisas novas, experimentar coisas novas, porque lá na frente você não vai ter um arrependimento de ai, será que se eu tivesse seguido esse caminho, teria sido melhor? Viver e experimentar coisas diferentes, viver coisas diferentes, é aprender, é viver coisas novas, é não ter arrependimento do que você fez, do que você não fez. Você sempre vai saber o que você quer, você vai ter certeza, não vai ter o incerteza, o insegurança, você vai ter segurança do que você quis, porque você foi atrás disso, você experimentou isso, e é algo que realmente vale a pena. Por mais que hoje em dia seja só um momento, seja só uma lembrança, lá na frente eu tenho certeza que tudo isso vai valer a pena. O que vocês diriam para os demais alunos da escola ARI? Vale a pena ter um sonho? Se dedicar às aulas e a um projeto? Vale a pena porque a gente nunca vai se arrepender de aprender alguma coisa nova. É sempre... Nossa mente é muito, assim, sabe muita coisa aqui. É muito bom aprender coisas novas, conhecer pessoas novas, né?
Eu acredito que cada um tem seu sonho, né? E você não pode seguir pelo sonho da pessoa. Tipo, a minha amiga quer ser tal coisa, eu vou seguir o sonho dela. Meus pais querem que, tipo, eu quero ser zoóloga, mas os pais querem que eu seja advogado. Não, você tem que seguir o seu sonho. Você tem um sonho. Eu não sei o que eu quero ser na vida. Você tem um sonho. Muitas vezes ele tá bloqueado, mas você tem aquele sonho. Então, eu acredito que você ter um sonho é um começo de vida, entendeu? Um começo pra você dar o seu primeiro passo. Pessoal, analisando as perguntas, mas eu tenho uma que é muito importante. Pra quem não sabe, a Escola Ari, ela é o polo da educação especial aqui da região de Itapetininga, da diretoria de ensino, né? Ela tem o programa que participa, que também é da Escola Mais Inclusiva. Eu, como professora de educação especial, também como intérprete de Libras, agora é uma pergunta da professora Jucimara para vocês, de todo o meu coração. Nós sabemos que nesse projeto nós temos muitos alunos da sala de AE, né? Que tem os atendimentos. Também uma das convidadas que será modelo entre os 25 modelos, né? Nós temos a minha aluna, Beatriz, né? Que ela é deficiente auditiva. E nós também temos muitos modelos da sala de AE, né? E sabendo que esse desfile vai ser muito inclusivo, não só para esses alunos, mas também para os modelos, para os estilistas e também as pessoas que irão assistir, né? Qual é o sentimento de vocês, meninas, de estarem preparando essas roupas e também trabalhando com esses alunos? Qual é a experiência individual de cada uma de vocês? Nos conte, porque assim, às vezes a gente acha que a gente não vai mudar o coração de outras pessoas, mas eu, como professora da Beatriz, toda vez que eu vejo vocês tratando ela com carinho, aquece meu coração. Eu não falo pra vocês. Nós estávamos conversando agora, eu e o professor Johnny, mas a gente toma as dores de vocês, às vezes, de uma forma que a gente não sabe nem explicar, mas nem sempre a gente fica lá falando pra vocês, mas a gente tem um carinho muito grande por vocês. E ver o sorriso, o brilho no olhar de vocês e desses alunos também da sala é incrível, porque é um grupo só, tá tudo junto. E agora eu quero saber a experiência de vocês. Eu já falei a minha, agora eu quero saber a de vocês. É diferente. E é legal, porque a gente entra no mundo deles, a gente entende um pouquinho deles. E eles são iguais a gente, só que com pensamentos diferentes, entendeu? Algo que a gente não consegue entender sem se colocar no lugar deles, sem se incluir nisso. E essa seletiva uniu bastante a gente. Coisas que a gente nunca entenderia, a gente não entenderia, a gente pensa de forma diferente, mas quando a gente entra um pouco nesse mundo, quando a gente se inclui mais nisso, a gente vê que a nossa perspectiva, o nosso modo de pensar muda completamente, entendeu? Sim. A gente consegue compreender mais, a gente consegue se incluir mais. E isso é muito bom, é diferente. É algo que todo mundo deve experimentar um pouquinho. As pessoas têm muito preconceito, né, com as pessoas só por ser diferente, mas eu acho que quando a gente entra nesse meio, assim, deles, a gente vê que, na verdade, ninguém é igual. Só que as pessoas têm preconceito com certas diferenças. Acho que você tem que incluir o máximo aquela pessoa, não pode excluir, não pode tratar ela diferente. Você não pode ficar ali só nela, tipo, nossa, eu não quero você ali porque você é diferente, tá? Porque eu tenho uma irmã atípica mais nova, então eu sei o que ela passa, eu sinto quando alguém maltrata ela e isso me magoa muito. Pessoal, ainda falando assim um pouquinho, né? A gente teve uma questão relacionada não tão somente ainda à inclusão, né? Dos alunos da educação especial, mas teve 2 momentos assim na eletiva que me emocionou muito a professora Jucimara, e foi o fato de um aluno chegar pra gente e falar que ele teria desistido de ser modelo por conta de ele estar um pouquinho acima do peso. Isso a gente viu que mexe com a cabeça dele. E quando a gente convidou o outro professor lá da escola, o professor Rickson, né? Rickson, maravilhoso, um beijo. Ele com todo o seu estilo roqueiro, diferente, né? Que foge desses padrões. Os meninos viram nele uma chance de, se o Rickson pode desfilar, eu também consigo. E não foram só um dos modelos, foram 2. Né? E teve uma outra questão também que o aluno olhou pra gente, né, enquanto a gente estava conversando com a Cris, contando, né, de uma informação que vocês ainda não têm acesso, tá? De um evento que vai ter. E ele falou assim: professora, por que vocês me chamaram? É coisa boa ou é coisa ruim? Eu nunca fui chamado pra nada. Será que a gente tá esquecendo, às vezes, de olhar, né, por mais inclusão, por esses alunos que talvez fogem um pouquinho dos padrões de beleza, que a moda, às vezes, dita regras, né? Aí a pergunta. Pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Agradeço imensamente ao Jucast, ao Kleber e ao João pela oportunidade, pelo espaço da gente estar aqui hoje conversando com vocês. Agradeço a presença da minha parceira, professora Jucimara, Ana, Júlia e Rafaele, e dizer que sem vocês esse projeto não sairia do papel e que vocês estão sonhando junto com a gente e que a gente vai arrasar. E que a seletiva vai entrar para a história do Ari. Vai pra história do Ari. Obrigado, gente, pela participação de vocês.